Olá, o Valeu Valer está começando e para finalizar a nossa série especial sobre a sucessão familiar na agropecuária, você vai saber o que diz a legislação sucessória e mais informações sobre os principais pontos que precisam ser verificados e analisados para se elaborar um diagnóstico do processo de sucessão. A partir de agora, fique com a gente, porque como sempre você é o nosso convidado especial. E aqui na nossa casa, a casa do Valeu Valer, a gente também tem um convidado de honra, que é o conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, Francisco Villa. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, Paulinha. Agora, hoje, eu queria começar falando como se analisar se tem e quem deve ser o sucessor de uma propriedade. Bom, talvez isso seja uma das questões mais complicadas, porque primeiro temos que saber como vai ser a nossa vida nos próximos 10, 20, 25 anos. Como é que eu vou estar, a esposa, os filhos, a atividade em 2030. Vamos definir 2030, como é que vai ser o mundo lá. E a partir de que momento eu quero reduzir um pouco a minha intensidade como gestor, diretor da atividade ou trabalhando mesmo fisicamente com os animais. E depois, tendo definido o que eu quero, eu vou ver, bom, quem está na linha sucessória. Então, quantos filhos tem, quais são as vocações dele, quantos filhos aguenta a minha propriedade? Se eu tenho uma propriedade intensiva de leite, talvez não tenha espaço para 3 filhos trabalharem aqui. Então, aí vem o primeiro grande conflito, que é um conflito que é legítimo e que é difícil de resolver, que é o seguinte: o que a propriedade quer e precisa? Ela quer que o mais bem preparado, o mais vocacionado, o mais competente dos filhos toma conta do nosso negócio. E depois vem a visão maternal, que não é só da mãe, também é do pai, dos irmãos, dizer, não, então um já se formou em advocacia, então a menina lá pode ser veterinária, pode trabalhar num outro lugar, mas temos aquele lá que sempre foi um pouco mais lento na escola, então vamos dar a propriedade para eles. Então seria mais justo, porque ele na propriedade se desenvolve melhor do que lá no mundo. Tá certo? Só que nós estamos vivendo num mundo cada vez mais competitivo. E aí a propriedade diz, não, eu não quero o mais competente, eu não quero o menos competente. E a mãe diz, não, mas nós temos que dar um espaço, tá vendo? Então, eu não tenho solução para isso, depende do caso, depende da sua família. Agora, se tem um filho só, então o negócio já é mais fácil, desde que ele tenha vontade de assumir o negócio que nós classificamos nos programas anteriores como o melhor negócio que o Brasil pode, hoje em dia, oferecer para os jovens. Então, eu acho que isto aqui seria o ponto principal. Ô Villa, eu acho que de um modo geral, o pessoal que acompanha o Valeu Valer já está acordado, né, digamos assim, para esse tema. Então, vamos relembrar quais são os principais pontos que precisam ser analisados direitinho. Primeiro, temos que ver qual é o potencial da nossa propriedade. Nós já incorporamos todas as tecnologias possíveis ou não? Se não, dá para crescer. Nós temos o sistema de gestão mais avançado possível ou não? Se não, dá para crescer novamente. Então, essa é a primeira coisa, o potencial. Depois, como eu estou dentro desse potencial, o que a minha fazenda precisa de consultoria técnica que tem, e esses programas então fazem parte desse conjunto de informações, e precisa de alguém que trabalhe conosco, porque nós temos que lembrar que existe o perigo do apagão de mão de obra na fazenda. Então, nós temos que fazer cada vez mais produção com menos braços. Então, se temos menos braços, precisamos de mais inteligência. E essa inteligência, os nossos filhos que acabam se formar em escolas técnicas ou em faculdades, eles trazem para dentro. Aí nós combinamos a nossa experiência
com os animais, com as pessoas, com os novos conhecimentos. Aí nós temos a engrenagem e o pai trabalhando junto com um dos filhos, com mecanização, com novas tecnologias, nós podemos crescer sem aumentar o número de empregados que vão ser cada vez mais difíceis de encontrar e que, naturalmente, a mão de obra vai custar cada vez mais em relação aos últimos 20, 30 anos. E o que diz a legislação sucessória? Muito bem lembrado, porque como somos dono da coisa, a gente acha que dono manda e desmanda. Isso é verdade. Enquanto eu estou vivo e se a fazenda for só minha e não de irmãos, da esposa, etc. e tal, eu amanhã posso vender, posso pegar o dinheiro, posso fazer uma viagem no mundo. No dia em que eu deixar de viver aqui, tem duas situações. Ou eu fiz um testamento, a grande maioria não fez, ou entra a lei. Então, a lei diz o seguinte, então, se não houver testamento, metade do meu patrimônio passa para minha esposa, se ela estiver viva depois de mim. E a outra metade passa para o número de filhos legítimos e até ilegítimos na proporção igual. Então, eu não posso colocar no testamento que 90% da minha propriedade vai para o João, porque ele sempre trabalhou junto comigo. E 0% vai para o Antônio, porque ele sempre só criou problema para a família. Porque no momento em que eu morro com ou sem testamento, aquele que eu não queria dar uma parte da minha fortuna, ele, por lei, vai ficar com isso. Então, isso eu queria dizer o seguinte, existe toda uma paisagem fiscal e jurídica e, normalmente, as pessoas cometem um pequeno erro, eles começam com o fim. Chamam o advogado, chamam o contador, então faz para mim lá o que eu devo fazer. Não, primeiro tem que resolver o que você quer, o que a família quer, o processo psicológico. E lá no fim, depois de 3, 4, 5 anos, quando todo mundo está no mesmo barco, na mesma direção, aí chama o advogado, então ele vai fazer o testamento. Ô Vila, quando eu comecei a estudar, sobre esse tema, eu li um artigo seu que me chamou a atenção, um provérbio africano que era sobre um elefante. Eu queria que você contasse essa história pra gente. O que eu aprendi na vida é que a melhor fonte para você aprender alguma coisa não é a universidade, é a voz populi. Então, o que as pessoas estão pensando? Eu estava numa fazenda lá no meio da África e aí eu estava saindo com o dono, então apareceu lá um grupo de elefantes, um rebanhozinho, e aí a gente ficou perto, esse monstro de elefante, então aí ele viu lá um pouco a minha aflição e disse: como é que você acha que a gente pode comer um elefante? Diz, comer um elefante como? O cara tem 20, 30 vezes o meu peso, nunca na vida posso comer um elefante. Ele diz, está vendo? Esse é o europeu que não sabe como são as coisas. Você corta o elefante em pequenas fatias e depois, cada dia, você come uma fatia. E um belo dia, você comeu todo o elefante. Agora, a sucessão familiar são 3 ou 4 elefantes na nossa frente. E nós temos que começar a criar um sistema onde nós podemos digerir esse conjunto problemático para, como nós falamos no início da série, transformar um problema que pode existir numa oportunidade de viver e vencer no melhor negócio do Brasil, que é o agro. Vila, muito obrigada pelas informações. Foi um prazer recebê-lo aqui na nossa casa e volte sempre. Muito obrigado, o prazer foi todo meu. A gente encerra então essa série especial sobre a sucessão familiar na agropecuária, agradecendo a sua audiência, a companhia e o carinho de sempre. Eu te espero na próxima edição. Até lá, tchau, tchau. Sempre junto com o Brasil, amiga como um brasileiro, verdadeira como você. Na sua fazenda, cada minuto vale ouro. Você já fez as contas?
Quanto custa o tempo gasto na cura de uma doença? Animal doente é perda de produção e de lucratividade. Só Oxitrat LA Plus age com rapidez na cura do animal. É antibiótico de ação prolongada, mas anti-inflamatório. Tudo em dose única. Rompe a barreira da inflamação e acaba rápido com a infecção. Oxitrat LA Plus é prático e seguro. Cura mais rápido e tem retorno garantido. Na corrida por melhores resultados, chegue na frente. Com Oxitrat LA Plus. Tomou, sarou. Parceiro de verdade faz parte da Fazenda. A Valer escuta o que você precisa e traz a solução definitiva. Exceller, insuperável no combate da bicheira, carrapato e vermes. Sua melhor escolha para a cura de umbigo e castração. Exceller, a Doramectina da Valer.